aí, pessoal, beleza? Vamos resolver uma questão aqui de metrologia envolvendo um dos instrumentos mais comuns na indústria, que é o paquímetro. Vamos entender um pouquinho mais sobre suas principais partes. O paquímetro, pessoal, ele é um instrumento que possibilita você efetuar basicamente quatro tipos de medições. Então, você tem nessa região compreendido da letra A, pintada em azul, você consegue efetuar aqui medições internas. Na letra B, que pega essa parte em amarelo do paquímetro, você consegue efetuar medições de ressalto. Na letra C, que é esse círculo aqui, está compreendendo a parte em roxo do paquímetro, essa área do paquímetro aqui, você consegue efetuar medições externas. E finalizando essa parte em vermelho do paquímetro, você consegue efetuar medições de profundidades. Por exemplo, um furo não passante numa peça. E aí nós temos essa questão que ele pede em referente ao número 12, que é esse número aqui, ele está sinalizando qual é a parte do paquímetro que você, qual seria essa parte, para você identificar na letra A, B, C, D, E. Então, com certeza é o impulsor. Mas nós vamos ver aqui, um pouquinho mais na frente, as principais partes desse instrumento tão utilizado na indústria. Vamos começar pela orelha fixa, que é essa parte aqui, tá certo? Você tem também a orelha móvel e nós vimos lá que elas vão fazer parte do instrumento que efetua medidas internas. Nós temos o nônio ou vernier, que é a escala do cursor, e essa escala daqui é a escala em polegada. Nós estamos vendo aqui a resolução 1/128 avos da polegada, que é a menor medida em polegadas que esse instrumento é capaz de fazer. Nós vemos também o parafuso de trava. Ele serve para impedir que o cursor se movimente. Quando você faz uma determinada medida, você quer travar o cursor. Você usa então o parafuso de trava. Você tem o cursor propriamente dito, que é essa parte em amarelo, e você tem a parte superior, a escala em polegadas, e a parte inferior, a escala em milímetros. Você tem essa haste retangular, que é a escala fixa, e na parte superior nós temos a escala fixa em polegadas. Você vê aqui 3, 4, 5 polegadas, e entre uma polegada e outra você tem 16 partes. Então aqui você tem 1/16 da polegada. Juntando com a parte do cursor, o nônio do cursor, essa escala em polegada, você consegue ter uma resolução de até 1/128 avos da polegada. E nós temos um vídeo sobre isso, falando justamente sobre essa resolução do instrumento. É um vídeo curto, direto e também interessante para você ver que tem questões que você só sabendo a resolução você já conhece, já você consegue resolver sem precisar de determinados conhecimentos. Então, apenas com o conhecimento de resolução do instrumento, que é muito importante, na verdade, que para quem está na indústria. Você tem o bico fixo, o encosto móvel e o bico móvel. E essas partes nós vimos que ela vai efetuar o que? Medição externa, né, de uma peça. Você tem aqui a escala do cursor em milímetros, e nós vimos que a escala do cursor é chamada nônio e vernier. Uma está em polegadas, outra está em milímetros. Aí você observa que nesse caso a resolução dessa escala é 1/50. Esse 1 simbolizando aqui cada milímetro da escala fixa. E os 50 são esses traços que nós temos no nônio. Então são 50 traços. Isso aqui vai me dar
2 centésimos de resolução, tá? Então, isso tudo, como eu já disse, tem um videozinho explicando sobre essa resolução aqui em milímetros. Nós temos o impulsor, que já vimos lá na questão anterior, e ele serve exatamente para você movimentar o cursor, né? O impulsor é você impulsiona ele com o seu polegar e aí desliza esse cursor sobre essa hastezinha retangular aqui para poder efetuar as medidas. Nós temos aqui a escala fixa em milímetros. Você vê aqui 100, 110, 120 milímetros. E aqui nós temos aqui a escala, né, em milímetros, que vai auxiliar junto com a escala fixa você fazer todas as medições, e quanto mais traços no cursor, menor a resolução do maior a resolução, perdão, do instrumento. Haste de profundidade. Vimos também que essa haste vai auxiliar nas medições, como por exemplo um furo não passante. É isso, pessoal. Se o vídeo foi útil, você já sabe o que fazer. Fiquem bem, até breve.